Vamos iniciar o nosso tempo agora, orando ao Senhor, buscando a presença dEle. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, te agradecer por essa tarde maravilhosa, te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, te agradecer também por aqueles que vão acompanhar pela internet, vão assistir depois. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza nesse tempo e que seja precioso, Deus, para as nossas vidas, a mensagem da Tua Palavra. Fala conosco e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, meus irmãos. Então vamos continuar aqui na nossa série falando a respeito aí desse Setembro Amarelo, onde a cada semana a gente vai buscando palavras que eles casam aí com esse tema, né? Eles conversam muito com esse tema e traz edificação para nós. Como a gente já falou em algumas terças-feiras atrás, talvez a gente não tenha enfrentado na família nenhum problema de suicídio ou algo do gênero, né? Graças a Deus, talvez, não sei, né? Às vezes a gente tem casos na família, mas eu acredito que não. Mas talvez você conheça alguém, né? Alguma família, algum vizinho que enfrentou uma dificuldade como essa. Então, esse tema não é importante somente para essas famílias que enfrentam a dificuldade, mas ela é importante para nós, né? Principalmente porque nós vamos ajudar a pastorear o coração dessas famílias, né? Somos nós que Deus vai levantar e colocar próximo dessas famílias. Então é muito importante que a gente tenha ciência a respeito desse tema e a gente saiba apresentar e dizer para essas pessoas o que a palavra de Deus ensina, né? O que a palavra de Deus traz para nós, quais são as verdades da palavra de Deus para as nossas vidas. E aqui então, na mensagem de hoje eu queria ler dois textos curtinhos, alguns versos que vão nos ajudar na meditação dessa tarde. O primeiro deles está lá no Salmo 139, Salmo de número 139. Todos acharam? Salmo 139, versos 13 a 16. Diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E agora eu queria que a gente, deixa marcadinho esse texto aí na tua Bíblia, e eu queria que a gente desse um salto agora lá para o Novo Testamento, lá em Efésios. Em Efésios, no capítulo 2, lá no Novo Testamento. Deixa marcadinho ali esse texto de Salmos, mas vamos lá para Efésios, no capítulo 2, verso 10 apenas. Diz assim o texto: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, palavra do Senhor para nós nessa tarde. Irmãos e irmãs, eu quero começar hoje com uma pergunta bem simples. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta. Talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta para você, então vai ser inédita, vamos ver.
Quanto você vale? Pense. Quanto você vale? Sim, você vai ao supermercado, tem os produtos lá, cada produto tem um valor, né? Cada produto tem um preço. Mas se você tivesse um preço, né? Quanto você vale? Pensa aí. Quanto será que eu valho? O mundo, ele tenta responder isso de alguma forma, né? E, aliás, o tempo todo. Alguns dizem que você vive o que você produz. Você trabalha numa empresa, né? Então, o teu valor está ligado àquilo que você produz. A partir do momento que você não produz mais o suficiente, aquilo que a empresa espera, você perde o seu valor. E eles te convidam a sair, né? Você está convidado a se retirar, você não faz parte mais do quadro de funcionários da empresa. Então, isso acontece muito. Você é avaliado por aquilo que você faz, né? Outros dão valor a nós por aquilo que a gente tem, né? Isso, os adultos também sofrem com isso, mas mais os jovens, né, os adolescentes, esses sofrem muito mais, porque é sempre aquilo assim, o que a tua amizade pode me beneficiar? Em outras palavras, o que eu ganho em ser seu amigo? Obviamente, essa não é uma pergunta feita e declarada, né? Mas é algo real. Que as atitudes, elas vão dizendo, as atitudes vão provando esse interesse. Se você está bem sucedido, se você é uma pessoa bem sucedida, você é uma pessoa que está no top, você é uma pessoa digna de confiança, você é uma pessoa digna de ser seguida, você é uma pessoa digna de ser acompanhada, porque você, afinal de contas, é uma pessoa bem sucedida. Se você falha, por outro lado, parece que o seu valor se esvai. Tudo aquilo que você era uma semana antes, agora já não tem mais o mesmo valor. Mas será que a régua de Deus, ela se assemelha a essa régua do mundo? Será que o valor que o Senhor nos dá se assemelha àquilo que o mundo prega? Interessante nós refletirmos a respeito disso, porque isso diz muito a respeito de nós mesmos. E a gente vai entender que muitas pessoas sofrem de depressão, sofrem de doenças na alma, porque elas ainda não entenderam a sua identidade e não entenderam ainda o seu valor. Talvez elas mesmas estão dando a si próprias um valor muito aquém daquilo que realmente é. Elas mesmas estão se olhando no espelho e vendo uma pessoa totalmente desvalorizada. Sabe, quando olha no espelho e fala assim, puxa, eu não valho nada. Puxa, eu só faço coisa errada. Puxa, ninguém gosta do que eu faço. Puxa, olha, tudo que eu ponho a mão dá errado. Com certeza vocês já vivenciaram, conheceram pessoas que sempre acabam saindo nesse discurso. Mas isso é um engano do diabo para nós. Porque a régua do Senhor não é a mesma nossa. Veja o que a palavra nos mostra, é uma outra realidade. O salmista declarou ali, no Salmo 139, tu me formaste no íntimo e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Olha que preciosidade. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele olhou para você quando você ainda nem era formado. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra um Deus que planejou a tua história.
planejou a tua vida. E Ele escreveu toda a história. Obviamente que no decorrer da história e da vida, o pecado, ele entra no ser humano e ele começa a arrebentar com a gente. O pecado entra e começa a bagunçar todo o plano de Deus nas nossas vidas. O pecado começa a querer nos desviar do propósito eterno dele, do propósito que ele tinha para nossas vidas. Eu não sou muito daquela teoria de que Deus escreveu que você ia se esborrachar naquela parede ali. Mas a gente se esborracha na parede por causa do pecado, por causa do nosso erro, por causa da nossa negligência. Mas o Senhor escreveu a nossa história. Eu costumo dizer que o plano de Deus, ele é uma linha reta. Porém, a gente, por causa do pecado, resolve dar muita volta. Vai se cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Você sai daqui e vai chegar aqui. Mas por causa do pecado, a gente dá muitas voltas. E nessas voltas, a gente se arrebenta, a gente se machuca. Mas a gente vai chegar aqui. Como a gente vai chegar aqui é outra história, né? Talvez a gente vai chegar aqui arrebentado, né? Por causa de tantos erros que a gente cometeu. Mas o plano do Senhor era isso aqui, para as nossas vidas. Ele observou cada um de nós, quando nós ainda éramos formados. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia escrito sua história. Em outras palavras, você não é um acidente. Você não é um acidente. Quantas histórias a gente ouve de mulheres que foram estupradas e tiveram seu filho. E aquele filho, quando cresce, se torna um grande homem ou mulher de Deus. Uau! Mas ele é fruto de algo tão pesado, tão ruim, né? Como é que pode? Propósito de Deus. Não que ele se alegrou, não, vou fazer com que fulano... Não. Seria muito cruel, né? A gente observar um Deus assim, né? Não. Mas nós temos um Deus que consegue converter o mal para o bem. Nós cremos num Deus que consegue transformar aquilo que é o caos em algo bom. Por isso que a gente diz que nada está perdido nas mãos do Senhor. Aos nossos olhos, talvez a gente possa enxergar que não tem mais solução. Ah, não tem mais. Eu cheguei no fundo do poço. Não dá mais para ir adiante. Não consigo, não dá, só dá errado. O Senhor Jesus, ele consegue converter todo mal em bem. Nós precisamos crer nisso. Porque o propósito do Senhor, ele é perfeito e ele se cumpre. Nós não somos o acaso. Você não nasceu por acaso, você não foi sonhado por Deus por acaso. Ele sonhou as nossas vidas. Nós fomos criados por Deus. Pensa num artesão que trabalha ali, sei lá, com barro, por exemplo. Né? Ele está fazendo um vaso ali e construindo. Quando você começa a observar o trabalho dele, você até chega e fala assim, não vai sair nada daí. Você olha ali, um barro, um monte de barro jogado em cima ali, ele mexendo, rodando aquela roda e tal, não vai sair nada. Mas à medida que ele vai trabalhando aquele barro, o barro começa a tomar forma e se tornar algo perfeito, com muita paciência. Ele pressiona, ele molda, ele corrige, e de repente você tem ali um vaso. Né? Não temos nenhum aqui, talvez aquele ali, não sei se é de plástico. Né? Enfim, você tem um vaso bonito, construído de um monte de barro.
de um monte de barro. É assim que Deus faz conosco. Nós éramos como uma massa informe. Nós éramos como um monte de barro que todo mundo olhava para ele e falava assim, é um monte de barro. É algo que não tem valor. É algo que, credo, o que é isso? Essa era a nossa vida antes de Jesus. Essa era a nossa vida antes de encontrar Jesus e saber que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele pode transformar esse barro informe em algo belo e bonito. E à medida que a gente começa a se relacionar com Deus, começa a viver uma vida com Deus, Deus então começa a moldar esse barro. E então ele começa a ser transformado para o propósito que ele foi feito. Olha que interessante. Antes era simplesmente um barro. De repente ele foi construído num vaso que vai ter flores decorando. Ou ele vai se transformar num jarro que vai ter água dentro. E vai saciar a sede, vai regar a planta, enfim, vai cumprir a sua função. Então, quando está informe, a gente olha para aquilo e fala assim, não vai sair nada daí. Não tem saída. E é justamente nessa condição que muitas vezes a gente se vê e a gente começa a ter atitudes erradas, porque a gente olha para a gente só enxerga esse barro. A gente só enxerga as pessoas que sofrem de depressão, sofrem com toda essa questão de tendência suicida e está no desespero, ela ainda está enxergando esse barro informe. Ela se olha no espelho que ela vê um barro informe, sem valor, não tem sentido, para que serve isso? Mas é a forma que ela está se enxergando porque é a condição que ela está naquele momento. Porém, ela não entendeu ainda que a partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus, Jesus se torna o oleiro. Jesus se torna aquele que vai pegar aquele barro informe e vai começar a dar forma, com toda a paciência, com todo o cuidado. E vamos concordar aqui, né? Como Deus tem paciência com a gente, não é verdade? Como Deus tem paciência com a gente. Por isso que Ele é Deus, né? Porque se fosse a gente no lugar dele, talvez a gente não teria tanta paciência assim, né? Tanta paciência nesse moldar de cada um de nós, de transformar aquele barro que não tinha sentido em algo que tem valor. Eu, quando adolescente, jovem, ali, pré-adolescente, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Muito grande. E, de repente, eu me olhava justamente como esse barro. Não tem valor. Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Não sou ninguém. Não sou ninguém. Ainda não sou, mas já melhorei bastante. Deus vai moldando, e Ele vai moldando para fazer exatamente o propósito que Ele tem para você. Então, às vezes, você está olhando aquele barro ali assim, você fala, puxa, como eu queria ser um vaso grandão, né? Para poder plantar, quem sabe, uma palmeira, né? Uma árvore frondosa, bonita, assim. Mas Deus não te fez para você ser um vaso que vai ser plantado para palmeira. Mas Ele quer fazer de você um jarro. Então é para esse propósito que você vai servir. Aí você começa a ver assim, puxa, por isso que eu não sou um pastor, por isso que eu não sou um advogado, por isso que eu não sou... Exatamente, porque você tem um propósito específico pelo qual o Senhor te fez. Ele pegou aquele barro e olhou assim e falou assim, esse aqui vai ser um excelente professor. Como o senhor Edgar, né? Um professor lá na Bolívia, professor de matemática, né? Tipo, vou fazer um professor aqui. Não vai sair um advogado aqui. Vai sair um professor. Porque quando Deus começa a moldar, Ele sabe exatamente qual é a tua história. O que Ele quer de você? O que Ele quer de cada um de nós? Esse aqui não vai ser um bom médico. Esse aqui vai ser uma boa dona de casa. Vai criar os filhos com excelência.
vai trabalhar com zelo tudo aquilo que ela tem nas mãos. É o propósito de Deus. Então, por isso que às vezes a gente não gosta de algumas marcas que a gente tem na nossa história. E aquilo até parece falha. Ah, Deus errou em mim. Ah, não, Deus me fez tímido demais. Ah, Deus errou a mão. Nessa parte aí, Deus errou. Não! Deus soube exatamente o que fazer com você para o propósito que Ele tinha para você. A peça não fica pronta e bela logo no começo, quando ele começa a pôr a mão ali. Demora um pouco para Deus construir toda a tua história. Demora. E as marcas vão ficando. E essas marcas é que contam o nosso testemunho. São essas marcas que eu posso testemunhar e falar para as pessoas daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Por exemplo, o cara que é viciado em álcool, por exemplo, nesse moldar do Senhor Jesus, vai chegar um momento que esse vício não vai existir mais. Mas ficou uma marca nele. E essa marca faz parte do testemunho que ele vai dar para as pessoas. Testemunho de libertação, testemunho de cura, entre outras marcas que existem nas nossas vidas. São testemunhos que nós temos para levar as pessoas. Então, não desvalorize aquilo que você viveu. Por mais que talvez você não se agrade deles. Mas olhe para essas marcas como uma oportunidade de testemunho para as pessoas. De você olhar e falar assim, ó, eu era assim, mas Jesus me transformou nisso. Eu era desse jeito, eu tinha determinado comportamento, mas hoje o Senhor Jesus transformou a minha vida. E a minha vida é outra. Nós fomos redimidos por Cristo. Olha o que diz ali no texto de Efésios 2:10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe o que significa a palavra feitura? Palavra no grego poema. Poema vem de poema, obra-prima, obra de arte. Então, somos poema dele. Somos a obra-prima dele. Criados para as obras que ele já preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, nós fomos feitos uma obra-prima do Senhor para cumprir a obra que ele já preparou para que a gente ande. Percebe que a gente não precisa fazer nada para Deus, para conquistar nada de Deus. Porque ao contrário, a gente faz aquilo que ele já preparou para que a gente faça. Ele já preparou a obra para que cada um de nós possamos fazer. Essa é a intenção do Pai. Pegar o barro informe, transformar naquilo que ele tem o propósito. Eu falo, pô, já fiz ele para ser um vaso, e agora ele vai cumprir a função. Eu vou preparar todo esse jardim, porque essas flores serão colhidas e vão ser colocadas aonde? No vaso. Percebe? Ele criou o vaso, ele criou o barro, ele criou o jardim, fazendo essa ilustração para a gente entender as obras. Então ele tem o jardim e esse jardim vai compor o vaso. Então quando ele olhou para nós, ele nos formou, ele nos preparou para que a gente pudesse realizar a obra que ele tem para nós. Então ele já se preocupou com todos os detalhes. Quando ele te fez, ele já sabia exatamente aonde colocar você. O senhor Edgar, veio da Bolívia para cá. Ele pode se perguntar, puxa, mas por que Deus me trouxe para cá? Eu acho que Deus errou a mão aí, né? É para ter mandado para os Estados Unidos, para a Europa. Errou, mandou aqui para Castro, aqui para o Brasil.
Será que Deus errou a mão? Não, Ele não errou. Mas Ele preparou todas as coisas para a obra que Ele deu para a gente fazer. Para a obra que não é minha, do pastor da igreja, é do seu Edgar, é de cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui, a gente tem a obra que o Senhor preparou. É sua. É para você fazer. É maravilhoso saber que o Senhor nos deu escape e nós fomos feitos a sua obra-prima, como um poema nas suas mãos. Nós somos em Cristo assim. Imagina um quadro, sei lá, da Mona Lisa, um quadro famoso. O autor, né, o pintor lá foi e fez o quadro bonitinho. Se você chegar no quadro lá e você rasgar esse quadro, de cima a baixo, ele vai continuar sendo o Mona Lisa, correto? Para a maioria das pessoas, ele perdeu o valor, está rasgado. Mas para o autor, para aquele que fez, ainda tem conserto. Eu consigo arrumar isso. Porque eu fiz. Eu do zero fiz ele. Eu consigo restaurar ele. E ele consegue fazer. A mesma forma é conosco. Nós somos chamados para um propósito. O pecado tentou rasgar nós que somos obra-prima do Senhor. O pecado tentou nos separar, o pecado tentou tirar todo o nosso valor, mas a gente esquece que para o autor, tem conserto. O pecado não destruiu totalmente. Há conserto e ele quer restaurar. Ele quer pegar e restaurar. Então, as pessoas que sofrem de depressão, sofrem dessa ansiedade terrível, pessoas que sofrem com essa baixa autoestima, né? Que sofrem com esse sentimento de inferioridade, esse mal que corrói por dentro, as pessoas que sofrem, elas precisam ouvir que para o autor, há restauração para elas. Para aquele que construiu, para aquele que fez, para aquele que moldou, para aquele que tirou do zero. Há conserto, então nós precisamos proclamar isso. Mas primeiro a gente precisa entender que nós somos essa obra-prima, né? Que nós somos resgatados. Porque se a gente não entende que nós somos resgatados, que nós somos transformados para um propósito específico, agora o Senhor Jesus está falando assim, teu propósito específico, leva essa mensagem para aquele que está sofrendo. O teu propósito. Sabe por que eu coloquei aquela família perto de você? Para você cumprir o propósito. Vai lá e conta essas verdades para ela. Conta essas verdades para ele. Diz para ele que eu o formei antes dele nascer, eu estava formando para um propósito específico. E o pecado destruiu, o pecado quis arrebentar com tudo, mas eu sou o autor. A gente viu lá no Salmo 139, ele é o autor, ele é que fez desde o início, então ele que fez, ele consegue restaurar. É essa mensagem que nós precisamos levar para as pessoas que estão sofrendo. Confia no autor. Confia naquele que começou a boa obra. Confia naquele que te formou antes de você imaginar, antes de você ter consciência, antes de você se imaginar nesse mundo. Ele já pensou em você. E ele quer fazer algo novo. Fomos chamados para esse propósito. Nós não estamos aqui à toa. Precisamos entender. Lembra de um relógio, né? Um relógio cheio de engrenagem. Algumas são grandes, outras são um pouco menores, mas cada engrenagem unida uma na outra faz com que o relógio cumpra a sua função. Assim somos nós.
Nós nos completamos um ao outro. Nós estamos unidos um ao outro. E para que o todo funcione, nós precisamos estar ligados um no outro, cumprindo o nosso propósito. Você pode até ser uma pequena engrenagem, mas você não é uma pequena engrenagem sem valor. Deus não nos fez para sermos todos iguais, para ocuparmos as mesmas funções, para a gente ter o mesmo tamanho, não. Deus construiu uma grande engrenagem e chamou essa engrenagem final, essa peça final, ele chamou de igreja. Mas para formar essa igreja, esse povo totalmente seu, ele precisou colocar cada uma dessas engrenagens, cada uma dessas pecinhas. Umas são um pouco maiores, outras menores, umas são quase insignificantes, mas de grande valia para toda essa engrenagem. Foi isso que Deus fez. Então, as pessoas muitas vezes sofrem de ansiedade, sofrem de depressão, porque elas querem ocupar uma posição que não é delas. As pessoas querem estar num patamar que ela não entendeu ainda, que não é para ela estar lá. Deus não a fez para estar lá, mas para cumprir a sua função pequenininha ali. Como eu disse, nem todo mundo foi chamado para ser um pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser um grande líder. Nem todo mundo foi chamado para ser um governador do estado, um presidente da república. Mas talvez Deus te chamou para ser um professor, para ser uma dona de casa, para ser um empresário, para ser o que for. São pequenas engrenagens que formam o todo do Senhor. Então precisamos gravar, e essa é uma tarefa de casa, né? Eu sou amado por Deus. Eu sou a obra-prima do Criador. E eu tenho um propósito. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Quem sabe, se quiser anotar na capa da tua Bíblia aí, e dizer assim, essa é a minha identidade. Eu sou amado por Deus, sou obra-prima do Criador, eu nasci para um propósito. Essa é a razão de nós estarmos aqui. E eu quero concluir dizendo que você, reforçando, né, que você não é um erro, você não é um número, você não é uma estatística, você não é o teu CPF, você é alguém. Você é a criação de Deus, redimido por Cristo, chamado para um propósito eterno. Porque naquele plano eterno do Senhor, de formar a sua grande nação, em determinado momento da história, ele falou, eu vou colocar o Zezinho ali, eu vou colocar a Mariazinha ali, eu vou colocar o João aqui. E ele vai colocando cada um em seu lugar para cumprir esse propósito eterno de formar a sua grande nação, formar o seu povo. Esse é o valor que cada um de nós tem. Esse é o valor que nós precisamos entender que nós temos. Lembra da pergunta inicial? Quanto você vale? Quanto você vale? Podemos olhar e dizer, eu estou valendo o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Eu estou valendo o sacrifício de Cristo. Esse é o meu preço. Esse é o meu valor. Porque antes de eu ser formado, Ele já pensou em mim. E nesse percurso o pecado quis rasgar e destruir todo o propósito eterno do Senhor. Mas Ele olha para nós hoje e diz, eu sou o autor. Eu posso restaurar essa obra rasgada. Eu posso restaurar essa obra manchada. Eu posso fazer nova todas as coisas. Então, pense nisso, reflita sobre isso, guarde isso no seu coração e volte-se para Deus. Aqueles que talvez estão assistindo depois pela internet, volte-se para Deus.
há valor, pois o autor da obra olha para nós e fala: não está perdido. Não está perdido. Apenas creia, descanse e confia. Esse é o nosso valor. Confie nele, porque aos olhos dele a gente vale o sangue do seu próprio filho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor guie os nossos passos, ó Deus, na consciência de que temos um propósito e o Senhor pensou em cada um de nós desde a fundação do mundo. Antes de nós sermos formados, o Senhor pensou em nós. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós fomos restaurados. Obrigado, Senhor, porque o nosso valor foi pago na cruz. Ali na cruz o Senhor decretou o nosso valor e disse: Ele é meu filho amado e eu posso restaurar toda obra manchada, toda obra que foi destruída. Eu posso restaurar porque eu sou o autor. Senhor Jesus, faz essa obra nas nossas vidas. Faça com que nós tenhamos sempre a consciência daquilo que o Senhor está fazendo em nós. E, Senhor Jesus, o mais importante de tudo isso, usa, Senhor, as nossas vidas para cumprir o propósito que o Senhor já preparou para cada um de nós. E que nós possamos levar essa mensagem para as outras pessoas que sofrem com depressão, ansiedade e tantos males, ó Deus. Eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, para que a gente possa levar essa mensagem, ó Deus, e quem sabe tirar, ó Deus, o maior número possível de pessoas desse caminho tão trágico que a gente tem visto por aí, Senhor. Pai, usa-nos, ó Deus, para cumprir o teu propósito. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá força, Deus, para avançar. Faz o teu querer em nós e nos ajuda, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.